Olá, bem-vindo ao STJ Entrevista. Eu sou o Rogério Schietti Cruz, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mineiro de Juiz de Fora, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, tem 52 anos. É bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Entre 1985 e 1987, atuou como advogado e foi promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em 2007, terminou o doutorado em Direito Processual Penal na Universidade Lago São Francisco, em São Paulo. Durante quase 20 anos, foi professor em cursos de pós-graduação e de formação para magistrados do Distrito Federal. Em 2003, assumiu o cargo de Procurador de Justiça da capital do país. Em agosto de 2013, Rogério Schietti Machado Cruz foi nomeado como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Hoje é membro da 3ª Seção e da 6ª Turma. No programa de hoje, eu converso com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. José Paulo Sepúlveda Pertence nasceu em Sabará, Minas Gerais. Se interessou pela advocacia ainda muito novo. Cursou Direito na Universidade Federal do Estado. Fez mestrado na Universidade de Brasília. Logo em seguida, foi aprovado em primeiro lugar para o Ministério Público do Distrito Federal. Em 1985, foi nomeado Procurador-Geral da República, quando exerceu 2 funções ao mesmo tempo, de Procurador-Geral Eleitoral e de membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Em 1989, tomou posse como ministro no Supremo Tribunal Federal. Passou pelo Tribunal Superior Eleitoral, assumindo a vice-presidência em 92. Em seguida, a presidência. Em 94, foi eleito vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. No ano seguinte, assumiu a presidência da mais alta corte do país. Sepúlveda se aposentou em agosto de 2007. Em dezembro do mesmo ano, foi designado pelo presidente da República para integrar a Comissão de Ética Pública com mandato de 3 anos. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo, ministro, perguntando ao senhor como o senhor viu o Supremo nesse período todo, um período inicial em que a Suprema Corte vivia um período de um regime de exceção. Posteriormente, o senhor ingressou ali no Supremo já coincidindo com a redemocratização do Brasil. Certo. E durante esses quase 20 anos de magistratura superior, já num terceiro período, digamos assim, como o senhor veria as diferenças entre um e outro período? Bem, é claro que é quase toda uma vida em que, para dizer a verdade, quase diariamente, eu vivi o Supremo Tribunal. Primeiro, logo que chegado em Brasília, bacharel recém-formado, com a audácia de começar a frequentar, como advogado, a tribuna do Supremo. Depois, a oportunidade já de servir ao Supremo, de viver o Supremo de dentro, numa fase extremamente difícil. Com cassação de ministros. Que termina com a cassação dos ministros. E, posteriormente, também eu cassado no Ministério Público do Distrito Federal, vivendo durante uma década e meia a advocacia, tendo o Supremo como centro de minhas atividades. É claro que estas fases seria necessário uma longa conversa para acentuar cada uma delas. o que em cada uma delas ocorreu. O tribunal, nos 2, 3 primeiros anos, vivendo a sua normalidade, a partir de 64, convivendo com a nova realidade política de um regime autoritário, mas ainda formalmente respeitoso ao tribunal. Vem em 1965, já uma interferência
do governo militar no Supremo, com a criação de 5 vagas. 69, logo após o ato institucional número 5. O grande trauma da cassação de 3 dos mais ilustres juízes daquela época, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. Evandro Lins, com quem eu servira como secretário jurídico, tão logo criado o cargo. Na época, secretário jurídico seria o nosso assessor de hoje. Nosso assessor. E eram praticamente 1 ou 2 por ministro. Era 1 por ministro. Um por ministro. E limitada a investidura a 2 anos. Ah, certo. Então, servi os 2 anos com o ministro Evandro Lins, quase até a data de sua aposentadoria. Não poderia prever àquela altura. 20 anos depois, 20 anos retornaria depois como ministro. de um verdadeiro banimento, voltar eu a frequentar 4 anos e meio o Supremo como Procurador-Geral da República. E logo em seguida, 19 anos de judicatura no tribunal. Caberia mais, né, ministro? Hein? Não sei. Creio que... Alguns reclamam exatamente dessa impossibilidade, da continuidade do exercício da jurisdição por magistrados que alcançaram a sua maturidade intelectual. Perfeito. Eu, tirando esse lado pessoal de o ministro ser aposentado muitas vezes na plenitude de sua vida intelectual, eu sou mais radical do que a Constituição. Eu seria a favor dos termos dos tribunais constitucionais europeus de uma investidura com mandato, ainda com mandato longo, sem recondução, e terminando ao fim de uma década e meia. Ao contrário do modelo americano que é investidura rigorosamente vitalícia. Né? Vitalício. E tem algumas vantagens, mas tem também o seu triste anedotário dos últimos anos do juiz chegado. Imagina. Ministro, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre carreiras jurídicas. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Entrevista está de volta e nós vamos falar mais um pouco sobre carreiras jurídicas com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. Bem, ministro, o Supremo, já que o senhor comparou o Supremo a outros tribunais congêneres, né, o nosso se apresenta talvez como a Corte Suprema mais volumosa, digamos, em número de processos. O senhor vê alguma possibilidade de se reverter esse quadro, ministro? Os dois momentos, as duas inovações do Supremo Tribunal, que vem desde a pregação de Vitor Nunes Leal
nos anos 60, são a súmula fortalecida pelo caráter vinculante que veio a ter e a arguição de relevância, afinal adotada pela emenda constitucional como a repercussão geral. Eu não sei, acho que o Supremo ainda não chegou à fórmula ideal. Basta ver o estado da pauta do plenário com o número de processos cuja relevância, cuja repercussão geral se afirmou. E o que é pior, pelo sistema adotado, paralisando nos tribunais inferiores um número de milhares de processos, desde que reconhecida a relevância geral da tese. O Superior Tribunal de Justiça ainda está com os números praticamente inalterados. Porque não temos um instrumento equivalente, que seria algo como a arguição de relevância. O Superior Tribunal de Justiça, eu tive a honra de participar da chamada comissão Afonso Arinos, de onde saiu, basicamente, o modelo judiciário que veio a ser acolhido pela Constituição. E a grande inovação, aliás, era a criação do Superior Tribunal de Justiça, dando-lhe uma amplitude imensa de todo o direito federal, salvo a matéria eleitoral e a matéria trabalhista, e uma inovação. Pregava-se muito a fórmula alemã de um tribunal constitucional e de diversos tribunais no grau superior, no grau de tribunais de por assuntos, né? Como é da Alemanha. E eu fui um dos que me opus a isto, dizendo que a fórmula serviria no Brasil para multiplicar bibliotecas, motoristas e juízes, né? E juízes, mas não tanto juízes, porque se trouxe uma inovação, que foi a possibilidade de ampliação por lei do número de juízes do Superior Tribunal de Justiça. Ao invés de impor-lhe um número certo, deixou-se essa possibilidade. Deixou-se apenas estabelecido que teria o mínimo de 33 juízes. Mas parece que a fórmula de ampliação não agrada aos seus colegas. O senhor consegue vislumbrar como seria a justiça brasileira sem o STJ? Não. Se continuasse o Supremo com todas as competências que tinha até então? O Supremo chegou onde chegou, mesmo depois de a Constituição haver posto como base de sua competência a questão constitucional. Não só ela, mas a questão constitucional, sobretudo. Teria ficado absolutamente impraticável não fora a criação do Superior Tribunal de Justiça. Mas, infelizmente, em alguns casos, tanto o Supremo quanto o STJ acabam funcionando como uma quarta ou terceira instância revisional, né? Sim. Isso é uma anomalia do sistema? Ou o senhor vê alguma possibilidade de ser corrigido? Ou faz parte da nossa tradição? É difícil aceitar. Principalmente na jurisdição criminal, né? É difícil, sobretudo na jurisdição criminal. Mas é difícil aceitar mesmo na jurisdição civil a multiplicidade de órgãos que cuidassem em grau superior de um tribunal da matéria infraconstitucional. Cita-se muito o sistema americano, fazendo-se abstração, no entanto, de que os Estados Unidos têm realmente uma federação descentralizada em matéria de competência legislativa. A lei... É uma federação sim, toda
tudo que isso traz, né, na Com ideia isso de federação. todos traz, em termos de competência legislativa, ficando com a Suprema Corte, afora pouquíssimas matérias Escolhidas já pelo delineadas Writ na of Constituição, Certiorari. no resto, pelo sistema do certiorari, que equivale, mutatis mutandis, à nossa repercussão geral. Tá certo. Bom, só agora, depois dessa experiência longeva na jurisdição superior, volta à advocacia. Ministro, quais são as queixas dos advogados, agora com a sua visão, já com a maturidade da magistratura e voltando à advocacia, quais são as principais queixas dos advogados em relação à justiça como um todo, né? Não vamos colocar... A justiça como um todo. Talvez direcionando um pouquinho para os tribunais superiores. Não vamos fugir tanto da nossa responsabilidade. Do dono do programa, que é o STJ. E, no STJ, de um voto de um dos seus ministros mais novos, Rogério Schietti, sobre a que se chegou com o número imenso de causas, a manutenção do mesmo número de juízes, tendo como solução a decisão monocrática. Evidentemente, o que mais frustra os advogados é ver o simulacro de decisões colegiadas em que se transformou a maioria das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Seja pela decisão monocrática, seja pela decisão monocrática disfarçada, que são as listas. Que não permitem a sustentação oral. Que não permitem a sustentação oral. E muitas vezes não permitem saber o que se decidiu. É um drama realmente que nos aflige a todos, né? Em razão dessa quantidade tão grande de ações e recursos. Bem, outra crítica, ou pelo menos outro posicionamento que a parte, talvez quase toda a população e alguns segmentos da mídia faz em relação ao judiciário, e aí eu me refiro mais especificamente à justiça criminal, sim, é de que as leis, e sobretudo a sua interpretação e aplicação, no Brasil, tem a característica da brandura. O senhor concorda com isso? Não concordo. Que, comparativamente a outros sistemas, nós estamos mais ou menos, digamos, com um sistema de justiça criminal equilibrado. Não creio. Entre os interesses tanto punitivos quanto de defesa do indivíduo. O que o senhor chamou de brandura seja o principal defeito. Pelo contrário. Quando se fala, por exemplo, no plano do Supremo Tribunal, na eliminação do habeas corpus originário e, sobretudo, do recurso de habeas corpus, a resposta é que há anos em que mais de 30% e quase 40% dos habeas corpus requeridos ao Supremo são concedidos. E isso, a meu ver, não revela nenhuma brandura. Ao contrário, há fases mais duras, há fases mais brandas, mas eu creio que tanto o Supremo Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm desempenhado um papel fundamental na preservação da liberdade individual. O STJ Entrevista vai agora para mais um intervalo. Até já. O STJ Entrevista está de volta e nós iremos continuar a conversar sobre carreiras jurídicas. Outra questão que também me parece muito importante de colher a sua opinião, ministro Pertence, diz respeito ao próprio funcionamento do sistema jurídico brasileiro. Como conciliar, ministro Pertence,
essa necessidade de conferir unidade, uniformidade ao sistema, para que ele possa, inclusive, melhor funcionar, e como permitir ao magistrado e aos tribunais também inovarem, não serem atrelados ou encastelados numa jurisprudência que se sedimentou, sobretudo por meio de súmulas, e que representa uma segurança jurídica necessária, com uma previsibilidade, mas, por outro lado, que engessa um pouco a jurisprudência. Como fazer essa conciliação? É evidente que o caminho fundamental encontrado, pelo menos em relação ao Supremo Tribunal, foi o caráter vinculante dado às suas súmulas aprovadas com um ritual mais estrito. É um mecanismo, evidentemente, poderoso e que, dada a possibilidade da revisão das súmulas, tende a não constranger demasiadamente a liberdade de interpretação dos demais tribunais. O que é preciso é chegar ao manuseio, quer da súmula, quer da repercussão geral, sem os defeitos que ainda o seu manejo, nesses poucos anos de vigência, tem ocasionado. O senhor concordaria com a crítica de que o juiz de primeiro grau tem sido pouco valorizado, na medida em que, enfim, tudo se resolve, em última análise, com a possibilidade de revisão dessas decisões por tribunais estaduais e também nos tribunais superiores? Bem, confia-se no juiz natural ou acaba se despindo daquele contato próximo, sim, da parte das provas, em prol de uma alegada maior experiência, maior tirocínio das jurisdições superiores? Eu não boto realmente em termos de conceber os tribunais de cúpula como dotados de maior saber ou de maior experiência. Eu creio apenas que numa federação centralizada como a nossa, há de haver necessariamente tribunais destinados a manter, a preservar as bases de um sistema que é nacional em matéria de direito. Restará sempre, evidentemente, às instâncias ordinárias a função relevantíssima do exame da prova e da adequação da sua jurisprudência à jurisprudência dominante e vinculante das Cortes Superiores. Uma palavra agora sobre o Ministério Público, já que o nosso tema hoje é carreiras jurídicas. Faltou falar sobre o Ministério Público, instituição a qual o senhor serviu como promotor de justiça e depois já no ápice da carreira como Procurador-Geral da República. A configuração de 88, que, aliás, o senhor ajudou a construir, sem dúvida alguma, inaugurou uma nova instituição. O senhor acredita que o Ministério Público já está plenamente amadurecido, há o que avançar? Enfim, como o senhor vê o futuro dessa instituição? Tenho dito, quanto a certos abusos do Ministério Público, que todo poder novo tende a abusar um pouco. Eu creio que o amadurecimento é a única fórmula de conter esses abusos. Agora, tendo tido oportunidade magnífica, talvez, ou seguramente uma das fases mais estimulantes
da minha vida de profissional do direito, que foi o exercício da Procuradoria-Geral, exatamente no momento de desenhar, particularmente no Ministério Público Federal, um verdadeiro Ministério Público. E o senhor é responsável, em boa parte, pelo modelo adotado. É muito citado, em confidência do presidente Sarney, uma frase que tive com ele na última audiência como procurador-geral, quando fui levar-lhe formalmente o convite para a posse no Supremo. E disse mesmo: o senhor foi complacente, eu não sou o Golbery, mas criei um monstro. E o presidente Sarney disse que não demorou mais do que 1 a 2 anos para ele verificar que não era apenas uma frase, mas uma realidade. Mas eu reconheço abusos, mas creio que o saldo é muito positivo. É altamente positivo. Bem, ministro, nós teríamos muito ainda o que conversar, gostaríamos de ouvir muitas outras histórias, muitas outras contribuições, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer a presença, portanto, do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, e a sua companhia que esteve conosco nessa entrevista do programa do Superior Tribunal de Justiça. Foi de extrema importância para nós. Muito obrigado. Muito obrigado.